A lesão destruiu meu corpo, mas curou meu ego. Essa foi a frase que ele me disse meses depois. Mas quando voltou para o tatame, ele ainda não pensava assim. Naquele dia, o corpo e o ego dele continuavam machucados. A guarda não era somente uma posição, era o lugar onde ele se sentia criativo, perigoso e em casa. Até que uma queda mudou tudo. Ele fraturou as costelas. De repente, o lugar em que mais se sentia seguro virou o lugar mais perigoso. Chamar guarda doía, absorver pressão doía, respirar doía. Para continuar treinando jiu-jitsu, ele precisava jogar por cima, mas ele tinha uma faixa roxa na cintura, só que por cima se sentia faixa branca. Por um tempo, nada fazia sentido. Parecia que ele estava lutando contra o próprio corpo, e quanto mais tentava aprender todas as saídas, mais perdido ficava. Isso durou até o dia em que mostrei para ele o segredo sujo da passagem de guarda. Um segredo tão simples que parece mentira. Mas depois que você entende, o seu jogo nunca mais será o mesmo. Eu sentei na beira do tatame e apenas observei. A cena era quase dolorosa de ver. Ele entrava para passar com vontade, mas poucos segundos depois já estava refém do jogo do outro cara. O erro era nítido. Ele não estava impondo uma passagem, estava aceitando todas as perguntas que o guardeiro fazia. De la Riva? Laçada? Aranha? O guardeiro comandava a conversa. Ele apenas tentava sobreviver dentro do mundo do adversário. Você não precisa responder todas as guardas. Você precisa fazer todas elas terminarem no mesmo lugar. Quando eu interrompi o treino e expliquei isso, meu faixa roxa começou a entender o maior segredo da passagem de guarda. O funneling. Imagine um funil. No topo, a boca é larga. O guardeiro ainda tem espaço para criar distância, encaixar ganchos, repor a guarda, raspar, atacar. Mas à medida que o funil se fecha, as opções desaparecem. O jogo deixa de ser aberto e começa a ficar estreito. Passar guarda é exatamente isso, afunilar. Não é tentar responder a todas as guardas, é reduzir as possibilidades do guardeiro até que no fim do funil sobre apenas uma reação previsível. E essa reação você já domina. Mas a passagem de guarda não começa quando você escolhe uma técnica. Começa quando você domina a tríade que mantém a guarda viva. Pernas para criar distância, quadril para criar ângulo, frames para impedir pressão. O erro do meu aluno era tentar vencer tudo ao mesmo tempo. Por isso, no topo do funil, ele recebeu uma missão simples. Domine as alavancas dos membros inferiores. O pé que empurra, a canela que bloqueia, o gancho que levanta e joelho que recupera espaço. Quando ele começou a enxergar a passagem assim, algo mudou. Contra os menos graduados, ele começou a passar com facilidade. Ele já entrava na guarda conduzindo o adversário para dentro do funil. Mas contra os guardeiros mais experientes, a verdade apareceu. Ele sabia chegar, só não sabia pesar. E peso contra o tatame sozinho não é amasso. É só desconforto. Meu faixa roxa estava jogando o peso em uma única direção. A coluna do guardeiro ficava alinhada. Ombros, tórax, quadril e joelhos continuam conversando entre si. E um corpo alinhado ainda consegue empurrar, criar frames, fazer ponte, girar o quadril e recuperar a guarda. Isso é apenas peso mal colocado. Só que a pressão real nasce quando você associa dois vetores tangenciais ao vetor radial que grampeia o oponente ao tatame. Quando esses dois vetores trabalham juntos, a cabeça começa a apontar para um lado, o peito aponta para outro, os joelhos tentam fugir em uma terceira direção. E quando o corpo perde alinhamento, ele perde potência. Porque força só vira movimento útil quando a estrutura está organizada e a coluna alinhada. Quando ele entendeu esses princípios, ele finalmente estava pronto para o meio do funil. No meio do funil, a passagem se torna um corredor estreito. O guardeiro perdeu espaço, mas o quadril continua vivo e ainda existe fuga. Daqui em diante,
uma escolha definirá o sucesso da passagem. Esse corredor te levará a duas portas. Se você optar pela porta externa, a toreada abrirá o caminho. Não é apenas para contornar as pernas, mas sim utilizar do princípio de ação e reação contra o guardeiro, pressionando as pernas do adversário contra seu tronco e, em um efeito de mola, esticando-as, afastando os joelhos do tórax. Nesse momento que aparecem as brechas para emborcada, leg drag, controle de pernas. A porta externa não termina apenas na passagem, se para escapar da pressão. Ele girar para o 4 apoios, entregará a linha das costas. Você entra na Dagestani Handcuff, a prisão de braço popularizada por Khabib Nurmagomedov. Ele tentará levantar para fugir da pressão, mas essa tentativa vira a ponte para as costas. Você domina o braço por trás, prende a mão atrás da linha do quadril e impede que ele use aquele apoio para reconstruir a base. Sem o braço, ele sobe quebrado. Então você acompanha a subida, gruda no quadril, grampeia as pernas e transforma o 4 apoios em corredor para as costas. A fuga dele deixa de ser fuga. Vira o caminho que você queria desde o início. Mas ainda havia uma segunda porta. E atrás dela se escondia o sistema da passagem interna. Ao escolher esse caminho, seu objetivo é controlar o quadril com seu posicionamento. A entrada para esse mundo começava no headquarters. Uma das pernas do guardeiro entre as suas coxas. A outra grampeada pela sua canela. Ali, ele encontrava seu porto seguro. Toda vez que o adversário desconectasse, criasse espaço ou ameaçasse iniciar um ataque, era para lá que ele deveria voltar. Mas porto seguro só é seguro quando a base aguenta a tempestade. Se você quiser transformar o QG em uma posição de controle real, precisará construir uma base forte, estável e resistente. Por isso, adicionei o agachamento búlgaro ao seu treino de pernas, porque o búlgaro exige controle de quadril, estabilidade de joelho, força unilateral e resistência na posição baixa. Exatamente o que ele precisava para manter uma base assimétrica sob pressão. E isso muda tudo. A partir do momento em que ele conseguiu permanecer forte dentro do QG, cada tentativa de fuga do guardeiro entregava uma nova passagem. Se o joelho apontava para fora, abria o knee cut, ou o sistema da meia guarda. Se o joelho apontava para dentro, esmagava as pernas e passava de smash pass. Se o pé preso escapava, aparecia o leg drag já conectando com a passagem externa. E se o oponente sentava para esgrimar e jogar de gancho, ele entregava o body lock. E sua conexão para under-over, no QG ele não estava mais escolhendo como fugir, estava escolhendo onde seria amassado. Mas, para levar alguém até o fim do funil, você primeiro precisa ler o mapa que o guardeiro tenta esconder, porque cada guardeiro tenta te puxar para um labirinto diferente. Se você não identifica o labirinto, é você que se perde no meio do caminho. O segredo que vou apresentar para você agora vai mudar completamente seu QI de luta. No jiu-jitsu existem 4 arquétipos de guardeiro, e cada um exige uma forma diferente de fechar o funil. O mago. Esse é o guardeiro de ofício. Sabe aquele cara que parece não ter ossos? Tipo os miaus. No momento em que você encosta no kimono dele, o berimbolo já começou. Você só entende o que aconteceu quando ele aparece nas suas costas. Ele usa a distância como arma, a flexibilidade como escudo. Olha da onde esse elemento conseguiu repor o pé. 0 pontos de passagem. E a confusão como estratégia. Para ele, o jiu-jitsu é um jogo de infinitas possibilidades. Se você aceitar esse jogo, você já perdeu. O âncora. Do outro lado, existe o time do Bernardo Faria. O tiozão da meia guarda. O cara que trabalhou o dia todo, chegou no treino cansado e não tem pressa nenhuma. A meia guarda dele é areia movediça. Ele te prende, ganha a esgrima, cola no seu quadril e lentamente começa a construir vantagem enquanto você luta contra o peso de 20 anos de experiência. Ele não quer criar bagunça, ele quer te afundar.
O náufrago, um bom exemplo desse perfil, é o Saif Eddine Houmini. Esse é o cara que caiu por baixo e agora está tentando voltar para cima na marra. Normalmente é o passador que deu errado. O bigorna que foi raspado, quedado ou perdeu a posição, ele não quer jogar guarda, ele quer sair dali. O jogo dele é baseado em explosão, ponte, joelho no meio, empurrão, giro e improviso. Ele vai tentar repor de qualquer jeito. E é justamente nesse desespero que ele se torna vulnerável. O inocente. Esse é o faixa colorida que sabe um pedaço de tudo, mas ainda não construiu um jogo sólido. Ele viu uma guarda no YouTube, aprendeu uma entrada no Instagram, testou uma inversão no treino, decorou uma raspagem bonita, mas nada conversa com nada. O jogo dele é um mosaico de posições soltas. Ele tem muitas ferramentas, mas não sabe como utilizá-las. Esse é o candidato perfeito para você aprender a aplicar o funneling, porque ele se perde nas próprias opções. Esses 4 arquétipos servem para uma coisa só: diagnosticar limitações. Porque todo guardeiro, por mais perigoso que pareça, tem um lugar onde o jogo dele enfraquece. Mas ainda falta a pergunta que separa o passador técnico do passador cruel. Para onde devo levar esse homem? Contra os âncoras e os sobreviventes, as passagens externas aumentam suas chances de êxito, porque esses caras normalmente têm uma capacidade de reposição mais limitada. Nenhum dos dois costuma ser confortável quando você começa a girar por fora. Só que aqui existe um detalhe: em passagens externas o erro é mirar direto nos 100 quilos. Mas se você caça os 100 quilos cedo demais, dá ao guardeiro exatamente o que ele precisa: um espaço para encaixar o joelho, recuperar a meia guarda e transformar a sua passagem em mais uma briga de grude. Por isso, muitas vezes, o melhor caminho não é buscar os 100 quilos, é buscar o norte-sul, porque você passa do ponto onde ele consegue te prender, forçando uma reposição atrasada. E quando ele tenta recuperar, ele te entrega os 100 quilos. Agora pense nos guardeiros de ofício, extremamente flexíveis e com capacidade de reposição absurda. Em vez de insistir em ir para o controle lateral, você deve forçar que ele vá para o 4 apoios, utilizando passagens externas como emborcada ou leg drag, já buscando o Daguestani handcuff, pois é muito mais difícil repor com o oponente grampeado em suas costas. Claro, isso muda quando se trata de uma luta do absoluto com grande diferença de peso. Se o passador é muito mais pesado, faz sentido forçar a meia guarda peito com peito e passar amassando com crossface. Já contra o inocente, o diagnóstico exige mais feeling, porque ele ainda não é uma coisa definida. Ele pode ser um futuro guardeiro de ofício extremamente flexível, criativo e perigoso, ou pode ser só um bigorna que assistiu 3 vídeos de guarda e acha que virou guardeiro. A diferença aparece rápido. Se ele repõe com estrutura, você trata como mago. Se ele repõe no desespero, você trata como sobrevivente. Se ele gruda e começa a travar sua perna, você trata como âncora. O inocente não tem identidade própria. Ele revela quem é quando você tira as opções dele. O faixa roxa, que se sentia branca por cima, deixou de imitar passadores. Ele começou a construir um jogo próprio. Agora ele entendia por que a guarda vivia e por que ela morria. No próximo vídeo, vou destrinchar o sistema de passagem da meia guarda. Muita pressão no estilo Bernardo Farias. Se inscreva para não perder. Mas nesse momento, quero parabenizar ao primeiro membro do canal, Vitor Eustáquio, que foi o primeiro jovem gafanhoto a realizar mesversário e ser agraciado com a faixa branca do Cruel System. Seu presente será a camisa 101 Founders Editions, que será lançada em breve. Serão apenas 100 unidades numeradas. Mesmo com esse sorrisinho maroto, terá que pagar o frete. Safado, entre em contato comigo pelo Instagram do Cruel System. Nos vemos no sistema de passagem da meia guarda. Tamo juntos!